Vamos aqui aos nossos recadinhos costumeiros, né? A gente pede sempre, por favor, as pessoas que estejam com o celular, para colocar no vibracal ou desligar, né? Para a gente evitar sustos. E a gente pede para manter silêncio antes, durante e depois da reunião, porque mesmo depois da reunião, os trabalhos de passes continuam. Nós temos também a nossa caixa de vibrações, onde a gente coloca o nome da pessoa que a gente quer mandar vibrações, tá ali sobre a mesa. Às vezes a gente sabe, né, que tem alguma pessoa passando por um problema e coisa e tal, ele não pode vir até o centro. Então a gente, já pensando na pessoa, põe o nomezinho dela lá e a equipe espiritual se encarrega de auxiliar da maneira que for possível. Cursos de educação mediúnica, nós estaremos reiniciando os cursos amanhã, mas podem se inscrever. Quem quiser se inscrever no primeiro ano, o primeiro ano nós estamos fazendo esse ano só online, né? Às 20 horas na quarta noite. Na quarta-feira à tarde tem presencial. É só procurar qualquer pessoa da casa para fazer as inscrições, dá na recepção. E segundo, terceiro e quartos anos vai reiniciar amanhã também. Vão reiniciar-se, né? E os outros trabalhos da casa, da evangelização infantil, pré-mocidade, coisa e tal, reiniciam-se na próxima quinta, né? É o mês de fevereiro, a gente voltando, entre aspas, das férias. Bem, vamos à psicografia da noite. Intitula-se Calma. A hora do testemunho é sempre árdua, mas com calma verá que a tempestade sempre passa. As preocupações agitam a mente inquieta, mas com calma a serenidade traz o equilíbrio. As desavenças vêm de chofre a perturbar a harmonia, mas com calma o bendito silêncio se restabelece. O temor nos aborda na hora do desespero, mas com calma a prece se faz sentir em nosso benefício. A raiva solavanca nossos dias, mas com calma respiremos e meditemos que ela logo parte. O ciúme nos abala a vaidade, mas com calma entendemos que ninguém verdadeiramente é nossa propriedade. A frustração nos deixa em paz, não nos deixa em paz, mas com calma reescrevemos nossos objetivos e prioridades. A decepção cala fundo na alma, mas com calma deciframos os porquês em nossa própria intimidade. Ninguém, tendo Jesus no coração, torna-se perdedor, pois com a presença redobrada do Mestre e amigo, ganhamos a calma na fé divina. Essa mensagem foi psicografada aqui em nossa casa no dia 18/1/2025. Vamos à nossa prece inicial, então. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos uma vez mais em torno do seu Evangelho, em torno do seu nome, à luz da doutrina espírita, e agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui podermos participar desse banquete. Vos pedimos, Mestre querido, inspiração e proteção para as nossas tarefas, que possamos nós dilatar o nosso entendimento, superarmos as nossas limitações e dificuldades, para usufruirmos melhor, Senhor, desses momentos. Esteja conosco, que assim seja. Hoje a palestra está em cargo da Rosana, que vem representar a USE. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Como ele disse, venho representando a USE, que é a União das Casas Espíritas. Não é um centro espírita, e sim a união deles. O tema desse mês da USE
bem-aventurados os aflitos. E o que são aflitos? Eu diria que todos nós somos aflitos, porque todos nós passamos por dificuldades. Na Bíblia, não existe nenhum versículo que trate desse tema. Quando a gente ouve bem-aventurados, a gente lembra das bem-aventuranças, mas não faz parte das bem-aventuranças. Somente o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo exclusivo que fala bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo que nós temos no nosso Evangelho. É onde tem mais comunicações espirituais de aconselhamento para todos nós. São abordados de diferentes formas as nossas aflições. Por que será que no Evangelho tem um capítulo maior deles voltado para esse assunto? Pelo que eu falei lá no início, todos nós temos aflições, todos nós passamos por dificuldades, e o Evangelho vem mostrar para a gente, tentar pelo menos que a gente entenda que na vida hoje estamos aqui para isso, para superar esses momentos. Depende da nossa escolha, de como nós vamos superar, porque tem aquele que passa bem por uma prova, por uma dificuldade, e tem aquele que prefere passar de uma forma não tão tranquila assim. O Evangelho vem explicar para nós como nós devemos passar e o que é melhor para nós. O Espiritismo mostra para nós, para aquele que é espírita, as bases do Espiritismo é a reencarnação, é um pilar do Espiritismo. Então, se somos espíritas, logo somos reencarnacionistas. Se somos reencarnacionistas, acreditamos, eu tenho plena certeza de que a vida não é só essa aqui. A minha vida não se reduz ao meu nascimento e à minha desencarnação. Eu já vim de antes e vou para depois. Qual é a finalidade de tudo isso? É a evolução, é a felicidade. Vivemos num mundo, hoje, um momento já a caminho da regeneração, já estamos num planeta de regeneração, porém, lá no Livro dos Espíritos, o que é um planeta de regeneração? Ainda existe o mal, ainda temos provas, temos sofrimento, o mal ainda existe dentro de nós, porém ele já existe num pouquinho, o bem já supera o mal, porém ainda temos, então ainda temos a necessidade dessas aflições, porque são as aflições que nos levam à evolução. E qual é a evolução que Jesus nos pede? É a evolução moral, é o ser e não o ter. E hoje em dia a gente sabe que ainda somos muito do ter, temos que fazer essa transformação. Então, esse capítulo trata da lei de causa e efeito, que ela é muito conhecida no Espiritismo, né? A lei de ação e reação, todo mundo sabe, isso é uma lei da física. Para toda ação tem uma reação. Então, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Eu fumo desde os 15 anos de idade e eu estou com 80 anos. Alguma coisa vai acontecer com o meu corpo físico, né? Lei de ação e reação. Então, para toda ação tem uma reação. Se eu trago o bem dentro de mim, sempre, mesmo quando temos ofensas, dificuldades, eu estou sempre no bem, qual vai ser a reação? Eu vou colher bons frutos. Lembra que Jesus falou lá a parábola da figueira, né? E tem um ditado muito famoso: quem colhe vento,
semeia tempestade, não é assim o ditado popular? Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Não tem como eu vou plantar uma macieira e vou querer colher laranja. Não tem jeito. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não tem como fugir. Por que isso? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele não trata ninguém de forma diferente. Se hoje eu estou passando por dificuldades, o Espiritismo mostra para nós que não é escolha de Deus, foi uma escolha minha. A Rosana fez algo que merece reparação e ela escolhe muitas vezes. Então, nós temos várias aflições. Existem aflições que são escolhidas por nós. Antes da Rosana reencarnar, se ela teve condição, ela foi lá e falou assim: olha, eu fiz tal coisa, eu gostaria de reparar este erro. E assim é permitido, se a espiritualidade entender que eu vou ter estrutura para isso. Existem também aquelas que são impostas por necessidade evolutiva, se eu não tiver a condição de escolher. Existem aquelas provas que mostram para o outro um exemplo. A gente não vê Chico. Quem foi Chico para nós? Para mim, eu posso falar que ele foi o maior exemplo de bondade, de resignação, eu não sei, eu não consigo pensar nada ruim de Chico. Basta a gente lembrar de Chico e conversar com qualquer pessoa, de qualquer religião, ela não tem uma vírgula para falar do Chico, porque Chico era exemplo. Ele ajudava a tudo e a todos, sem nunca julgar nada nem ninguém. Ele praticava a lei de Jesus, né? Era isso que Cristo pedia para todos nós. Então, às vezes a gente fala assim: eu não mereço passar por isso. Será? Então eu sempre pergunto, muitas pessoas falam assim para mim: eu estou passando por tal dificuldade, eu não mereço. Será? Você acredita em Deus? Eu sempre pergunto: você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Você acha que Deus é soberanamente justo e bom? A pessoa responde para mim: sim. Então você já respondeu a pergunta. Se você acha que Deus é soberanamente justo e bom, Ele não faria nada de ruim para nenhum filho, porque somos todos filhos de Deus. Então por que eu estou passando por aquela dificuldade? Alguma coisa tem aí, né? E essa coisa, com certeza, serve para a nossa evolução moral. E não só para nós, para todo o nosso entorno. Quem participa de reunião mediúnica, aqui na casa tem reunião mediúnica, a gente percebe muito bem isso. Eu participo de reunião mediúnica há mais de 30 anos e nunca foi diferente. Quando você ouve uma comunicação, aquele espírito que foi encaminhado até aquela reunião, ele sempre nos relata uma situação infeliz, sempre. Ele está cansado, ele está perdido, ele está inconformado, ele se acha injustiçado, é sempre uma coisa infeliz. E quando você conversa com ele, você pergunta: você não está cansado? Ele está sempre cansado, porque aquela situação de infelicidade não serve mais para ele. E aí é que a gente oferece o alento, né? Olha, a gente aqui pode te oferecer. Você percebe aonde você está? Você consegue a verdadeira felicidade. E a espiritualidade usa desses momentos, para quem estudou as obras de André Luiz, na própria codificação, tem muito isso.
que a espiritualidade espera de nós o melhor momento. E a gente não precisa estar desencarnado para receber essa ajuda, porque nós somos todos iguais. Qual a diferença de um espírito encarnado e desencarnado? Corpo físico. O dia que a Rosana desencarnar, ela não vai virar santa, ela vai continuar a caminhada dela. Então, que diferença há em eu estar aqui agora, espero que viva, né? Ou desencarnada a hora que eu sair daqui? Não existe diferença, a minha caminhada continua. É só uma questão de corpo físico. Então, não existe transformação imediata. Lembra que Deus respeita as leis e a natureza não dá saltos. Tudo é de acordo com as nossas escolhas. Vocês lembram do livre-arbítrio? Eu faço as minhas escolhas e Deus respeita isso. Existe um limite, mas é respeitado. E estudando sobre o assunto, tem o bem sofrer e o mal sofrer. Lá no Evangelho tem essa passagem, bem sofrer e o mal sofrer. E Chico nos mostra o que é o bem sofrer. Conta a história, Chico mesmo contou, que ele teve um momento da vida que ele estava passando por muita dificuldade. Era um problema muito sério que Chico estava passando. E ele, quando viu, Emmanuel falou para ele: meu irmão, vá falar com Maria, a mãezinha de Jesus, e pede um conselho para ela, para mim. Quando você encontrar com ela, pergunta para ela um conselho para mim. E Emmanuel, que acompanhava Chico sempre, entendia a dificuldade de Chico e respeitava. E Emmanuel disse para Chico: tá bom, Chico, quando encontrar com ela, eu vou pedir um conselho para você. Passados alguns dias, conta a história, que Emmanuel chegou para Chico e falou assim: Chico, eu falei com Maria e ela mandou um recado para você. Aí Chico, todo feliz, pegou papel e lápis, falou: vou psicografar a mensagem de Maria, né? Estava prontinho para digitar um livro, né? Aí Emmanuel falou assim para ele: ela mandou dizer para você que isto também passará. Aí ele falou: e que mais? Só isso. Ela mandou te dizer que isto também passará. E ele ficou refletindo sobre aquela frase que ela disse para ele, né? Ela mandou o recado para ele. E ele chegou à conclusão que é verdade. Vocês já prestaram atenção que na nossa vida tudo passa? O bom e o ruim. Nós não vivemos só de alegrias, mas também não vivemos só de tristezas. Tudo depende da forma que nós encaramos. Se daquele limão, tem uma história também que todo mundo fala, do limão, você vai fazer uma limonada com açúcar ou sem açúcar? É uma escolha sua, né? Daquela dificuldade, eu vou tirar uma lição para o meu crescimento e daqueles que participam da minha vida? Ou eu vou me fazer de pobre coitado e acabar com o entorno também? Eu vou maldizer a Deus ou a algum irmão porque algo me aconteceu? Ou eu vou assumir a minha parte naquela situação? Se o Espiritismo nos ensina que nós colhemos aquilo que nós plantamos, e aí? Eu vou assumir a minha parte ou eu vou fugir? Eu estudo as obras de Joana de Ângeles, me ocorreu agora um capítulo que eu estudei essa semana, num grupo, que ela fala o seguinte, que existem homens espelho, que são aqueles que se espelham no outro, porque eles não querem assumir as suas opiniões, então é mais fácil eu seguir a modinha do momento.
eu não vou assumir nada. E existem os homens parede, que é aquele que eu chego e falo assim, olha, procura uma ajuda, vai num centro espírita, procura um psicólogo. Não, eu não preciso de nada, não quero nada. Ele não aceita ajuda nenhuma. No fundo, ele está feliz com aquilo, porque senão ele aceitaria ajuda, seja lá de que forma for. E ela diz que na frente seremos homens ideais, é o homem ação, né? E o pior da história é que ela define que os homens espelho e os homens parede são fracos, porque eles não têm coragem de se assumir as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos e ir adiante na nossa vida, porque faz parte da nossa evolução. Então, Joana, como sábia que é e que nos traz tantas lições, ela em mais um capítulo muito rico, ela pede que nós tenhamos a coragem de enfrentar as nossas dificuldades. Então, se hoje eu estou passando por alguma dificuldade, que eu me olhe. Então, eu estou endividada. Meu cartão de crédito está estourado, eu não tenho dinheiro para chegar no fim do mês, culpado é o meu patrão, porque ele me paga pouco e ele está me explorando. Gente, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 2.000. Aí o coitado do patrão tem culpa que está me dando emprego, que está me pagando em dia, que está dando a cara a tapa ali para ter um empreendimento. Não, a culpa é minha. Eu não posso gastar, sei lá, um tênis de 600 reais se eu ganho 1.000. É incoerente. Aí de quem é a culpa? É de Deus, né? Que seria o patrão. Lembrem-se das parábolas, né? Quem é culpado? Então esse capítulo, ele mostra para nós que as aflições existem sim, mas todas são nossas. Ninguém plantou nenhuma aflição na nossa vida, nenhuma dificuldade que nós não tenhamos feito. Nesta encarnação, está lá no Livro dos Espíritos, que a maioria das dificuldades que nós passamos, nós criamos nessa encarnação, porque todo mundo fala assim, eu mereço, acho que eu joguei pedra na cruz, eu sempre brinco disso, falo assim, gente, acho que eu joguei pedra na cruz, eu gritei Barrabás, não é possível. Não, eu que fiz algo errado. Existe de outras encarnações? Com certeza, mas não na proporção que a gente está acostumado a jogar, porque é uma forma de se livrar, né? Eu não lembro da minha outra encarnação, então eu vou falar, eu joguei pedra na cruz. Não, querida, você se perdeu nessa encarnação mesmo. Então, bora lá correr atrás do prejuízo, porque o tempo urge, né? Agora a gente não tem mais tempo de ficar correndo atrás do prejuízo. Lembra que a gente está indo para a regeneração já, né? São os últimos ais lá do Apocalipse. Agora tudo será revelado, inclusive a nós, porque nós somos todos iguais. Então o Evangelho vem mostrar para nós que a aflição é nossa, nós temos capacidade de resolver a todas. Lembra que Jesus falou, vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Ele não disse, vós sereis deuses. Ele fala no presente, há 2000 anos, vós sois deuses, então eu posso. E como que nós podemos? O Evangelho está ensinando. Não é muito melhor eu passar por uma dificuldade com harmonia, com sabedoria, procurando entender por que aquilo está acontecendo comigo, do que eu ficar chorando, maldizendo e reclamando? A neurolinguística ensina isso, né? Quem gosta, lê lá, tem
inúmeros livros que falam isso. Se você trabalhar a sua mente no positivo, você vai vencer. E o Espiritismo, que é lógica pura, eu não consigo ver uma frase espírita que não seja lógica. Você pode pegar o Livro dos Espíritos, da primeira pergunta até a última, é lógica, que você fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Não é verdade? Eu, desde a primeira vez, eu peguei um evangelho pela primeira vez. Meu primeiro livro espírita, eu tive a sorte de que fosse um evangelho. O segundo foi o Livro dos Espíritos. Quando eu comecei a ler, eu falava assim, nossa, que burra. Como que eu nunca pensei nisso antes? Porque o Espiritismo é pura lógica. Não existe nada que saia fora disso. É ter olhos e ouvidos. É logicar, raciocinar. Né? E cada vez que, acho que eu estou estudando o Livro dos Espíritos, acho que pela quinta, sexta vez, não sei. E cada vez que eu leio uma pergunta, eu percebo algo diferente. Por que será? Porque nós estamos caminhando. O caminhar não é para trás, ele é sempre para frente, é evolutivo, né? Então, eu acho que nós temos o dever e a obrigação como humanidade de irmos adiante, porque somos todos um. Aqui, nesse planeta, em todo o cosmos, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Nós fazemos parte de uma espiral evolutiva que não se quebra nunca. E quem está lá na frente, Jesus, que está lá na nossa frente, ele está dando a mão para nós, que estamos aqui embaixo. Ele nunca soltou a nossa mão. E nós que temos um pouco de conhecimento, também estamos dando a nossa mão para quem está lá embaixo. Então a gente tem que fazer de tudo para não falhar, para ir adiante. E com o nosso exemplo, com a nossa resignação, que é o bem sofrer é sofrer resignadamente, é fazer o que nós pudermos para sair daquela situação. O que eu posso fazer se eu ganho 1.000 e gasto 2.000? Eu vou gastar 900, porque vai sobrar 100 que eu vou pagar a minha dívida, e assim eu vou caminhando. Isso é resignação, é ação. Resignação, ação no fim da palavra, é eu saber o que eu tenho que fazer e ter ação, não é ficar sentada na cadeira e esperar, eu estou desempregada, alguém, eu vou ficar sentada aqui em casa o dia inteiro que alguém vai me dar emprego, não vai, eu tenho que correr atrás, então eu tenho que fazer a minha parte, e tudo é ação na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que todos nós temos aflições e vamos continuar tendo no mundo de regeneração, até nos transformarmos em mundo feliz. Todos nós estaremos lá. Mas enquanto estivermos aqui com as nossas aflições, é entender que nós temos uma ferramenta maravilhosa que se chama Espiritismo. E que dá respostas para todos nós e oportunidades. Aqui todo mundo, eu ouvi ele oferecer curso para todo mundo de educação mediúnica. O que é isso? É entender mais a fundo o que acontece na vida após a morte. Para mim, eu frequento reunião mediúnica e eu sempre falo, para que serve eu frequentar uma reunião mediúnica? Para mim é uma coisa só, é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Porque o que eu ouço lá, eu penso assim, Deus permita que eu não tenha isso na minha vida. Para mim são exemplos. Toda reunião mediúnica para mim são exemplos. Não posso ter vingança, pensamentos vingativos. Não posso cultivar a raiva. Não posso ter rancor. Quando eu desencarnar, que Deus permita que a minha perturbação seja breve, que eu consiga acordar e logo reconhecer que não estou mais no mundo físico,
Então, para mim, é para isso que serve uma reunião mediúnica. E vocês aqui têm a oportunidade do estudo. E esse estudo vai ser bom para quem? Para o meu vizinho? Para o meu filho? Não. Lembra que nós nascemos, encarnamos sozinhos. E assim desencarnaremos. Ninguém me carregou até aqui quando eu encarnei. Eu vim sozinha. Na hora que eu chorei lá, eu estava sozinha. Com proteção espiritual. Óbvio, nunca falta para ninguém. Quando eu desencarnar vai ser igual. Vai ter uma equipe espiritual me amparando, fazendo todo o processo necessário. Porém, é meu, é único. E quando a minha consciência falar assim: Rosana, o que você fez da sua encarnação? Eu espero ter boas ações para chegar e falar assim: olha, eu estudava, mas eu praticava. Porque também, gente, não adianta a gente fazer 500 milhões de curso e não praticar nada do que a gente entende, tá? Lembra que fora da caridade não há salvação? Esse é o lema do Espiritismo, né? E Kardec, uma frase maravilhosa de Kardec: ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É nossa obrigação, né? Então, se hoje eu caí, eu xinguei alguém, eu me perdi, eu tenho que vigiar e amanhã tentar não cair. Se amanhã eu cair de novo, falo: puxa, de novo, Rosana, vamos lá, levanta que uma hora você vai sair dessa. Por quê? Ainda estamos nessa fase. Tá bom, gente? Então, o que eu queria falar para vocês é isso. Espero que tenha ajudado no entendimento de algumas coisas que acontecem para nós. E vamos agradecer a Deus por todas as dificuldades que nós temos, porque elas são evolução. É a nossa evolução moral, que nós tanto precisamos. Tá bom? Muito obrigada, viu? Muita paz a todos. Senhor Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. E aproveitando esse clima de paz, de concórdia, de reflexão, nós queremos colocar à disposição as nossas melhores vibrações em favor dos nossos irmãos. Que essas nossas vibrações, mestre, possam ser utilizadas pela sua generosidade, onde forem necessárias, aos irmãos que passam por aqui, desencarnados, que são recolhidos, que passam por tratamento, trazendo consigo as mais variadas necessidades, aos irmãos também inscritos nas nossas vibrações, em outras tarefas, enfim, mestre, que as nossas vibrações possam ser úteis aos nossos semelhantes. Agradecemos do fundo do nosso coração mais uma vez, mestre, e vos pedimos pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, que possamos nós bem exemplificar o que nós aprendemos, mestre, do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. E possamos nos tornar pessoas melhores e assim auxiliando a melhorar o todo. Dispensa-nos, mestre querido, na sua paz. Que assim seja.